As energias, elas estão bem densas, né, meus amores? E é importante a gente desvencilhar que as energias densas, elas são energias negativas, não necessariamente, tá? Existem energias positivas que são densas também, assim como existem energias negativadas, tá? Que passam por energias positivas, né? É importante a gente desvencilhar essa primeira crença limitante para que a gente possa entender o processo de densidade energética como um processo que faz parte de estarmos aqui na Terra lidando com a dualidade, né? Se fôssemos para continuarmos na sutileza, a gente tinha ficado lá da onde a gente veio, né? A gente tinha ficado lá com a nossa mônada, a gente tinha ficado lá em Eridanos, lá nas Pleiades, lá em Lira, né? Se fosse para continuar sutil, né? Vir para a Terra é exatamente escolher experienciar a densidade. E junto com a densidade, a dualidade das forças negativadas e das forças positivadas. Tá? É muito importante a gente sempre ter essa clareza, tá? E de fato nós estamos passando por esse processo muito denso, tá, meus amores? Por quê? A energia taurina, ela é a segunda energia do zodíaco e ela traz exatamente essa concepção de mexer com matéria, de mexer com coisa física, de mexer com densidade. Este é o papel da energia taurina. É isso aqui, ó, é matéria, o que a gente pega, é palpável, é corpo físico, é estrutura, né? São bens materiais, são bens que a gente compra, que a gente adquire. Ao mesmo tempo, também são bens que a gente atribui sensação e atribui energia, né? A gente sai de um bem adquirido fisicamente com matéria, com dinheiro, para o valor sentimental e o valor que a gente atribui àquela aquisição, que tem a ver com o processo de cuidar do objeto, de cuidar da matéria, né? Não necessariamente de deixar com que a matéria, com que nós sejamos escravos da matéria, mas que nós utilizemos a matéria para o nosso processo ascensional. Essa é a energia taurina, ela mexe com densidade, meus amores. Ela veio para fazer isso, essa é a função de touro. O Sol em Áries nos trouxe uma energia muito mental, nos trouxe uma energia muito de ímpeto, de começo, de movimento, né? Ah, eu vou fazer acontecer, nananana, um monte de ideia, porque Áries é corpo mental, tá, meus amores? Áries é fogo, Áries está no sutil ainda, né? Embora seja um sutil um pouquinho mais denso, porque fogo é um pouco mais denso do que o ar, mas Áries ainda estava aqui no oba-oba da mente, né? Do tipo, vamos fazer acontecer. E aí, a hora que o Sol chega em Touro, pá! Opa! Não é bem assim, né? A gente precisa ter uma estrutura, precisa ter uma organização, precisa ter casa, precisa ter comida, precisa ter dinheiro, precisa ter roupa para vestir, precisa ter celular, tá? Isso é touro, meus amores. Essa é a energia de touro. Precisa ter sapato, tá? Porque se não precisasse ter nada disso, a gente tinha ficado onde a gente estava. É muito simples, tá? A nossa relação com a matéria, ela precisa ser destituída dessa crença limitante de que gente espiritualizada não precisa de matéria. Isso é uma crença limitante que colocam dentro da espiritualidade, meus amores. Nós precisamos de matéria, porque se a gente nega a matéria, a gente nega a maior matéria de todas, que é isso aqui, ó, é o corpo físico. Se você nega o seu próprio corpo físico, você nega o seu processo de mônada, que é descer para a Terra para experienciar. Pronto, tá feita a merda. Tá feita a merda, gente. É muito simples, né? Só que isso é um processo de desconstrução, tá? Muito real, né, Carol? Gente, 15. Mas isso é um processo de desconstrução. Por quê? Porque touro tem a ver com valores. Touro no nosso mapa, né? A casa que a gente tem touro no nosso mapa vai representar exatamente como é a nossa relação com essa estrutura material, com os bens materiais,
né, com os bens materiais que a gente adquire com o nosso dinheiro, que a gente compra, não com os bens materiais que a gente tem, que a gente herda. Isso tá lá em Escorpião. Embora seja o eixo Touro-Escorpião, mas agora que a gente está falando dos bens materiais que nós adquirimos com o nosso dinheiro, com a matéria que é a energia monetária. Então, se você nega que você é super espiritualizado e que não precisa de nada da matéria para viver, você está negando a própria matéria em si. Então, é muito importante fazer essa desconstrução de crença, porque nós precisamos desse veículo físico. Sim, porque através desse veículo físico lindo, maravilhoso, que é o nosso corpo humano, e que nós mesmos, criamos geneticamente esse corpo humano, lá quando os Anunnakis estiveram aqui, meus amores, lá antes da Atlântida, eu criei esse meu corpo humano. Você que tá aí criou o seu corpo humano. Então, quando você fala que pelo fato de você ser espiritualizado, você não precisa ter roupas, você não precisa comprar roupas, você não precisa de matéria, você não precisa de dinheiro. Sinto muito, meu amor, você tá negando o seu bem maior, que é exatamente o seu corpo físico. E se você nega o seu corpo físico, você nega a experiência da tua alma e a experiência da tua mônada. Então, Touro vem nos ensinar esse processo, mas a partir de um ponto de vista de desconstrução. A Andressa falando, desconstruiu isso recentemente. Sim, amada. Sim, é um processo de desconstrução. Porque tudo, meus amores, precisa ser desconstruído. Porque senão a gente entra numa energia rebelde, a gente entra na energia rebelde aquariana, que é aquela que é contra, mas também não entende o porquê contra, né? Simplesmente pelo fato de fazer o quê? O processo de resistência. Então, quando a gente começa a desconstruir conceitos, é um grande passo no nosso processo de expansão de consciência. E Touro vem nos ensinar isso. Touro vem nos ensinar a ter relação com a matéria. Qual é a nossa relação com o corpo físico? Qual é a nossa relação com o dinheiro? Qual é a nossa relação com os bens materiais que nós temos? Qual é a relação com aquilo que compramos? O porquê compramos as coisas que compramos? O porquê optamos por comprar, por exemplo, uma bolsa que tem um alto valor aquisitivo e não uma bolsa que tem um menor valor aquisitivo? É pelo fato da marca da bolsa ou é pelo fato do conceito de durabilidade do produto que vai produzir menos impacto no planeta? Percebam que a relação de valor é Touro que vem nos ensinar. Porque é através de Touro que a nossa mônada, que a nossa alma, que o nosso espírito começa a lidar com os prazeres da matéria. Então, é através exatamente desse momento que a gente está vivendo de Sol em Touro que a gente está revisando todos os nossos valores. Aqueles valores que nós atribuímos porque em determinada época de nossa vida e aqueles valores que foram o quê? Colocados dentro de nós pela sociedade, pela mídia, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pela escola, por tudo que está ao redor da gente. Esse é o papel do Sol em Touro, meus amores. Esse é o papel dessa temporada de 30 dias, que é pra gente o quê? Revisar esses valores. E quando a gente revisa os nossos valores e a nossa relação com a matéria, a gente começa a revisar a nossa relação conosco mesmo. Qual é o valor que eu atribuo a mim mesma? Qual é o valor de merecimento que eu atribuo a mim mesma? Eu estou contente com o que eu estou recebendo do externo? Eu estou contente com as relações que eu estou tendo, seja qualquer tipo de relação no externo, trabalho, amizade, amorosa, com pai, com mãe, com filho, com periquito, com papagaio, com vizinho. Eu estou feliz com isso porque Touro fala de ter prazer. E o prazer, ele precisa ser o quê? Leve, simples, fluido, intuitivo. Se algo que você faz não lhe dá prazer, é importante que você sente e repense, porque nós fomos construídos na crença limitante de que somente através do sofrimento, através do sacrifício, é que o que conquistamos tem valor.
E Touro vem nos ensinar que não é bem assim. Que não é por esse lado, é um processo de desconstrução. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a enxergar para o que nós temos com outros olhos. Nós começamos a enxergar, por exemplo, para nossa casa, independente do tamanho que ela tenha, há um lar construído dentro desta casa? É sobre isso, meus amores, que nós estamos fazendo revisão. O tanto de dinheiro que eu tenho no banco, há um prazer em ter todo aquele dinheiro? Qual é o objetivo de eu ter todo aquele dinheiro no banco, se não for para trazer uma sensação elevada de prazer e de experienciar a matéria? É sobre isso que Touro fala, meus amores. É sobre esse processo de revisão. Então, as energias elas estão densas, percebam, porque nós estamos lidando com a primeira e a segunda dimensão da nossa construção enquanto seres humanos aqui na Terra. Não tem como não ser uma energia densa a temporada taurina. Esse é o objetivo dessa consciência, é fazer essa reflexão de estrutura. Por isso que a gente sente o peso, né? Por isso que a gente sente muito a questão do corpo físico. Foi um baque mesmo, desde que o Sol entrou em Touro, há mais ou menos uns 10 dias atrás, né? Foi um baque muito importante. O nosso corpo físico sentiu, né? Eu, pelo menos, eu senti, assim, uma diferença absurda na minha vitalidade, né? E por isso que é importante a gente saber onde a gente tem Touro no mapa, porque é exatamente no assunto daquela casa que está sendo iluminado nesse momento para a gente rever os valores que nós atribuímos ao assunto que está naquela casa. Por exemplo, no meu mapa, o meu Touro natal eu tenho na casa 8. A casa 8 é uma casa de profundidade, é uma casa de inconsciente, é uma casa de valores, é uma casa de matéria, é uma casa de bens materiais também, né? Então, são assuntos, o assunto da casa que você tem Touro é o que está vindo à tona para você rever essa estrutura de valores. Percebem? Também sentiu, né? De todo mundo sentiu, né? Quem tem o mínimo de sensibilidade, o mínimo de conexão consigo mesmo, sente o impacto, porque a gente veio, meus amores, de um Sol em Áries, super alegre, né? Super no outro eixo dimensional, e vem pá, em Touro fala, ó, cara, peraí, você quer fazer acontecer, mas peraí, tem um passo a passo aqui dentro da matéria para você fazer acontecer o rolê. Porque se não tiver estrutura física, meus amores, a gente tinha ficado lá onde a gente tava. Sinceramente, na boa, cara, Pleiades e Eridanos é muito mais legal. É muito mais legal. Vamos combinar, né? Que a vontade de voltar para casa, ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Eu falo isso porque eu também tenho isso. Muitas vezes eu tenho vontade de ir embora. Muitas vezes eu tenho vontade de voltar para minha casa. E tá tudo bem, faz parte, tá? Carol, é importante até você ter trazido isso, né? A questão de não ter nenhum planeta nas casas, meus amores, porque isso também é um processo de desconstrução da astrologia, né? A astrologia multidimensional, a gente trabalha com a perspectiva de que nós temos todos os signos dentro de nós, independente de termos planetas ou não. Nós temos todas as 12 energias, porque nós somos a 13ª energia, que faz a espiralação da ascensão de consciência de cada signo e de cada planeta, né? Então, quando a gente não tem planeta numa casa, quando a gente não tem planeta num signo, não significa que a gente não tem aquele signo. Muito pelo contrário. Significa que aquela energia daquele signo, ela deve ser olhada porque às vezes ela não está manifestada tão abertamente, né? Então, meus amores, Touro fala desse papel, né? Touro fala exatamente dessas estruturas. Porque nós aqui na nossa Via Láctea, nós somos construídos por 9 camadas dimensionais, tá, meus amores? A gente tem aqui na Via Láctea 9 camadas dimensionais, que é como se fosse um eixo vertical
tá? Cujo movimento é em espiral, tá, meus amores? Ontem no workshop, a gente trouxe muito esse processo de desconstrução do movimento do tempo, tá? O tempo, ele não é linear, tá? Isso daí é uma crença limitante que foi programada em nós, tá? O tempo, ele é em espiral e ele é em vertical. E isso há uma malha temporal que faz uma dobradura no espaço-tempo, porque o tempo, ele é maleável e faz os entrelaçamentos quânticos, tá? Então, o nosso eixo dimensional aqui dessa Via Láctea, a gente vai desde a primeira dimensão até a 9ª dimensão, tá? Nós aqui, eu, você, que a gente está se vendo, nós estamos na 3ª dimensão, tá? Primeira e segunda dimensão, existem seres e existe uma estrutura que nós não enxergamos a olho nu, porém existe, e é exatamente nessa estrutura de primeira e segunda dimensão que Touro mexe, tá? Eu postei, né, no post dessa live, eu postei lá o eixo multidimensional que a gente trabalha, né, que é o eixo multidimensional, que é a base da astrologia multidimensional. Eu vou virar aqui para vocês terem um pouquinho mais de clareza sobre isso, né, tipo, vendo de uma forma bem didática, porque quando a gente entende esse processo, meus amores, a gente para de brigar com a vida. É muito simples. É muito simples. É muito simples. Quando a gente entende aonde está sendo mexido no eixo multidimensional, a gente para de brigar com a vida, a gente para de ser vítima do sistema, tá? Vou virar aqui para explicar para vocês. Ó. Gente, é toda uma didática aqui. Não é simplesmente só uma conexão, né? Ó, então, deixa eu tirar o filtro, senão vai atrapalhar. Eu vou desativar um pouquinho só os comentários, tá, meus amores? Ops. Aí. Eu vou desativar um pouquinho, tá? Só para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Eu já volto, tá? Ó. Então, aqui a gente concebe o nosso eixo multidimensional, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e 9ª dimensão, tá? E o fluxo, ele é esse, ele é em espiral, tá? Ele é em cobra. Ele é como se fosse exatamente as nossas fitas do DNA que vão se entrelaçando, tá? A primeira dimensão, meus amores, é exatamente o cristal, o núcleo de cristal de ferro que está no centro da Terra, tá? O núcleo de cristal da Terra é feito do elemento ferro. Então, essa é a primeira dimensão, é a dimensão atômica, subatômica, a dimensão quântica, tá? Dentro dessa primeira dimensão, tá? Onde estão os átomos, hidrogênio, oxigênio, ferro, cobre, todos aqueles elementos da tabela periódica estão aqui na primeira dimensão, tá, meus amores? Junto também com os elementos subatômicos da física quântica. Então, aqui na 1D, a gente tem a menos 1D, a menos 2D, a gente tem uma escala aqui quântica, como se fosse daqui para baixo, tá? Que é a nossa base criacional, tá? Que são as nossas moléculas. É aqui que esse Sol em Touro está agindo, tá? Aqui, através desse núcleo de cristal do centro da Terra, é que nós temos o quê? A força da gravidade, tá? Todo planeta precisa ter um núcleo de cristal de algum elemento para produzir gravidade, produzir campo eletromagnético, tá, meus amores? Isso daqui é física que a gente aprende na colégio, tá? Seguindo a primeira dimensão, que é a nossa base, e essa primeira dimensão, tá, meus amores, ela está conectada com o nosso chakra Estrela da Terra e com outro chakra que tem embaixo do Estrela da Terra, que eu esqueci o nome, vocês vão me perdoar, tá? A segunda dimensão, ela é uma camada acima da primeira dimensão, onde está o quê? O reino telúrico, tá? Os cristais, exatamente isso aqui, ó, pedra, tá? Cristal, obsidiana, quartzo e os elementais. Aqui é o reino dévico, tá? Aqui é o reino onde também estão os micro-organismos, os protozoários, as bactérias, os vírus, as amebas, as minhocas, todos os seres que são o quê? Achatados, porque exatamente a segunda dimensão, ela é o quê? Uma linha daqui para cá. Ela é o espaço de um ponto a outro. Olha eu riscando a tela do meu computador, gente. Tudo bem.
tá? Isso aqui é a segunda dimensão, tá, meus amores? E espaço é de um ponto para o outro, você não tem profundidade, tá? A primeira dimensão é um ponto, a segunda são 2 pontos. Quando a gente mede o tempo cronológico dentro do que a gente foi programado no calendário gregoriano, nós estamos presos aqui na segunda dimensão de um ponto para o outro. A gente está medindo espaço, tá? Tá tudo errado o rolê, tá? Aí aqui nós estamos aqui na terceira dimensão, tá? Então, para a terceira dimensão existir, para nós existirmos, é necessário o quê? A junção da segunda e da primeira dimensão, sendo que a cola dessas duas camadas, o que perpassa essas 2 camadas são os bósons de Higgs, tá? E é exatamente a energia crística. Por quê? A primeira e a segunda dimensão são seres que não possuem consciência, tá? São vidas não biológicas, tá? Vidas não biológicas não possuem consciência e, portanto, não possuem partículas crísticas dentro delas que são ativadas. A gente precisa de um terceiro elemento para ativar isso aqui, tá, meus amores? Nós estamos aqui na terceira dimensão, tá? O mundo sólido, a humanidade, nós somos os guardiões aqui da terceira dimensão, tá? Acima da terceira dimensão, nós temos a quarta dimensão, que são os arquétipos, a mente coletiva, os sentimentos, o inconsciente coletivo, denominado por Jung, tá? É essa camada aqui de quarta dimensão que nós precisamos o quê? Estabelecer, percebem? Um canal crístico, que a gente precisa estabelecer uma ponte sustentável para sair da quarta dimensão inferior, que é uma linha de tempo negativada, acessar uma linha de tempo superior de um outro inconsciente coletivo, que é o que eu trago, para a gente chegar na consciência de quinta dimensão, tá? Que é exatamente a unicidade consciencial. É aqui na quinta dimensão onde não há mais dualidade, tá, meus amores? Aqui na quinta dimensão tudo é neutro, tudo é da forma que é. Só que para a gente chegar aqui nessa consciência, a gente precisa o quê? Sair daqui de baixo. Primeira e segunda dimensão é exatamente aqui que nós estamos mexendo com esse Sol em Touro, com essa Lua nova em Touro e com esse eclipse que nós tivemos em Touro, tá? Então, meus amores, o buraco é literalmente aqui embaixo, porque não tem como a gente chegar aqui numa consciência rearranjada de quinta dimensão se a gente não reestruturar molecularmente, e eu tô falando molecularmente, tá, meus amores, em questão de spin atômico, tá? Pra gente entender isso, é um outro rolê que, na verdade, não cabe nessa live, que a gente precisa fazer uma vivência específica para vocês entrarem em contato com os seus átomos, tá? Então, esse é o rolê do Sol em Touro. É ali, tá, meus amores? Na primeira e na segunda dimensão, que a gente tá fazendo todo esse reprocessamento energético. É ali, na base do nosso eixo estrutural multidimensional, que o Sol em Touro está fazendo ajuste. Tá? Percebam que é por isso que a gente está sentindo a densidade. Porque a gente está mexendo exatamente na nossa estrutura molecular, atômica. Quando a gente fala, né, que a transição, ela é uma troca dimensional da expressão da matéria, tá? Ela é uma troca dimensional de Gaia. E, meus amores, nossa, eu risquei até minha tela de computador, né? Achando que isso aqui era uma lousa, né? A professora achando que isso aqui era uma lousa, mas tudo bem. Quando a gente fala, vocês percebem que nós somos um eu multidimensional. Não tem como a gente chegar na quinta consciencial de quinta dimensão se a gente não mudar a nossa estrutura de valores de primeira e segunda dimensão,
Tá? Por isso que tá mexendo no nosso chakra estrela da terra, no nosso chakra básico, no nosso chakra do plexo solar, no nosso chakra umbilical. Tá mexendo aqui embaixo, meus amores. O ajuste não é aqui em cima, o ajuste é aqui embaixo. E quando a gente vem pra terra, a gente esquece desse detalhe. Por quê? Porque a gente quer tanto ascensionar no nosso processo de elevação de consciência, que a gente fica tanto querendo abrir pineal, querendo ajustar laríngeo, querendo ajustar coronário, que a gente esquece da base. A gente esquece da nossa primeira e segunda dimensão. A gente se esquece de lidar com os elementais. A gente se esquece de lidar com esse nosso eu multidimensional. Então, meus amores, quando a gente fala de lunação, a gente está falando sempre de uma conjunção de Sol e Lua. O Sol, ele representa a nossa parte Yang, ele representa para onde a gente tem que ir. Ele representa o nosso eu futuro, entre aspas, quando na verdade, quando a gente fala eu futuro, meus amores, a gente não está falando eu lá na frente, porque o tempo ele não é linear, a gente está falando o nosso eu para cima. Nosso eu que está lá na quinta dimensão, que no meu caso é a minha fractal Sassani, que é uma zeta reticuliana. Então, a gente está indo para isso, só que a gente precisa o quê? Reprogramar a nossa base de cristal. A gente precisa reprogramar os nossos átomos. Percebem que o rolê, meus amores, não é só sentar e meditar. O rolê, ele passa pelo corpo físico, ele passa por sintomas físicos, porque faz parte da matéria esse processo, tá? E é muito importante, porque quando eu tava... A gente ia fazer, né, essa live no outro dia, né, num dia anterior, que era semana passada, né, mas, enfim, foi muito interessante, porque acabou uma estrutura aqui em casa, não tinha luz para fazer. Percebem como a gente precisa da matéria, a gente precisa da estrutura material. Então, não tinha luz aqui, no dia seguinte eu ia viajar e não deu para fazer e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E aí, nesse meio de tempo, foram vindo mais informações para compartilhar com vocês e tá tudo bem, né? Então, quando a gente fala desse, a gente precisa entender esse nosso eu multidimensional, tá, meus amores? Por quê? Porque quando a gente entende esse nosso eu multidimensional, o que acontece? A gente o que? Relembra que Gaia também é um eu multidimensional. A gente relembra que Gaia, meus amores, a qual foi esquecida esse processo, que também é um ser multidimensional. Gaia é uma consciência multidimensional. Percebem como somos a mesma coisa? Então, o eu multidimensional de Gaia, ele foi esquecido por nós, pois nós esquecemos da nossa própria multidimensionalidade. E nesse esquecimento, nos desconectamos desse eixo multidimensional que eu apresentei para vocês, chegando ao ponto zero de mutação, como aconteceu lá na Atlântida. E dessa forma, Gaia precisou transmutar-se para outro corpo. Gaia precisou de um novo corpo físico. E para construir um novo corpo físico é necessário o quê? Uma nova frequência de átomos, de partículas. Tá fazendo sentido para vocês? Então, quando a gente tem essa conjunção de Sol com Lua, e isso acontece todo mês nos signos, tá, meus amores, que a gente chama de lunação, é exatamente isso que está acontecendo. A gente está alinhando o nosso Sol, que é o nosso movimento, que é o nosso ir para a vida, que é o nosso ir para cima, para o nosso eu multidimensional, junto com a Lua, que é o quê? A nosso alto valor para sustentar essa caminhada, é o nosso corpo emocional, para sustentar essa caminhada de o quê? Ascensão consciencial. A quinta dimensão, meus amores, ela não é um lugar físico, ela é um estado de consciência. E tomem muito cuidado com essa história de metaverso aí, que estão vendendo para vocês que quinta dimensão é o metaverso, tá? Tomem muito cuidado com isso. Pronto, falei, o Instagram vai brigar comigo. Pronto, falei. Então, meus amores,
Esse casamento que a gente chama de lunação acontece todo mês em todo signo. E aí, após esse encontro de Sol e Lua, que é a conjunção, que é a lunação, que a gente começa a vivenciar as duas partes da energia zodiacal, a parte Yang e a parte Yin, o Sol e a Lua, a nossa parte luz e a nossa parte sombra. É sobre isso, meus amores. É sobre aquela poeirinha que estava embaixo do tapete, que a gente jogou, varreu e falou, olha, mais pra frente eu lido com esse rolê. É sobre essa poeirinha que a lunação taurina, até a próxima lunação que vai ser em Gêmeos, daqui mais ou menos um mês, a gente vai passar pela revisão. Porque é essa poeirinha que vai fazer o quê? O ajuste frequencial da nossa primeira e segunda dimensão pessoal interna. Assim como fez com Gaia. Tá fazendo sentido para vocês, meus amores? Falem para mim. Como o núcleo da Terra, ele é um núcleo de cristal, todo o planeta tem núcleo de cristal, tá, meus amores? Para justamente formar o campo eletromagnético, para formar o torus, que é o quê? Aquele movimento eletromagnético de autogeração de energia. Todo o planeta tem, todo o corpo tem e nós também temos. O torus nosso de campo eletromagnético sai do nosso cardíaco junto com o nosso plexo solar. É aqui que é o nosso núcleo de reprogramação do nosso corpo. Então, todo cristal, ele é feito de moléculas que podem ser o quê? Programadas. Porque como não tem consciência, como não tem uma autonomia por si, tá? Todo cristal, ele pode ser reprogramado. A primeira e segunda dimensão, meus amores, elas não precisam passar por processos de como é que fala? Elas não são nem negativas e nem positivas. Elas só simplesmente são. Por quê? Porque é um tipo de vida que não tem consciência, porém tem matéria que responde à energia da nossa consciência. É vibração. Então, a gente programa um cristal de acordo com a nossa vibração. Eu acho que eu postei, faz umas 2 semanas que eu postei o livro do Masaru Emoto, da experiência que ele fez com as partículas de água. O quanto que a nossa vibração... Gente, isso é um experimento mais velho que isso é muito básico, né? O quanto que a nossa vibração... Gente, passe, levar a água para fazer passe no centro espírita é o princípio básico de que a nossa vibração interfere nas moléculas de água e reorganiza as moléculas de água do ponto de vista molecular. E a hora que a gente ingere isso, a frequência organizada disso organiza nossas células. Gente, é ressonância. Isso é física básica que a gente aprendeu lá no ensino médio. Percebem? Então, como um cristal ele pode ser reprogramado, o cristal da Terra, o núcleo da Terra, ele está sendo reprogramado. E com isso, a segunda dimensão e nós, terceira dimensão, também somos. É sobre isso que é essa alunação taurina, meus amores, é sobre isso que é o eclipse. É reprogramação de primeira e segunda dimensão de Gaia e de nossos corpos físicos. Tá? É claro que isso tem um impacto pessoal na vida de cada um. Por quê? Porque a reprogramação ela vai ser mais intensa nos assuntos da casa que você tem touro, por exemplo. No meu caso, que eu falei, eu tenho touro na casa 8. Gente, uma reprogramação inconsciente, uma reprogramação de vidas passadas, paralelas, simultâneas. Vocês não têm noção do que está acontecendo de reprogramação minha de vidas paralelas. Percebe? Então, é muito importante saber, conhecer o mapa, porque, gente, isso é autoconhecimento.
Isso é sobre você. Percebem? Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente para de brigar com a vida, para de brigar com tudo. E simplesmente entra no fluxo, tá? Deixa eu ver. Tá fazendo sentido pra vocês, meus amores? Boa, Rô! A Roberta tem touro na casa 3. A casa 3, meus amores? Então foi você que eu captei. Eu captei que alguém tinha touro de casa 3, que eu ia falar de comunicação. Touro na casa 3, por exemplo, meus amores, já é o quê? Uma reprogramação no processo de pensamento. Já é uma reprogramação do corpo mental inferior, da mente inferior, de comunicação consigo, de comunicação com o externo, de comunicação com família, de comunicação com aquilo que está perto de nós. É um processo de reprogramação, é uma coisa mais dinâmica. Por exemplo, da Roberta, né, que tem casa 3, é uma coisa mais consciente, é uma coisa que você tá mais ligada, que você tá vendo, né? Não é tanto uma coisa inconsciente, que é no meu caso, que acontece nos meus sonhos. Meus amores, toda noite que eu sonho, eu vou fazer projeção astral para uma linha de tempo que tem um fractal meu. Vocês têm noção do que é isso? Não, vocês não têm noção do que é isso, nem queiram ter noção do que é isso. É muito louco. É muito louco. Todo santo dia eu acordo com a história de um fractal meu. É muito louco, gente. É muito louco. Percebem? Então, no caso da Roberta, que ela tem casa 3, está sendo mais dinâmico, está sendo mais visível esse processo de mudança estrutural de base criacional, de base. Por quê? Porque essa mudança é que vai jogar ela para a melhor versão dela, do eu dela do futuro, entre aspas, quando na verdade é o eu dela de quinta dimensão. Porque o nosso eu de quinta dimensão, meus amores, ele tá passando aqui, ó. Ele tá passando aqui, ó. Ele vai um pouquinho lá para frente, sabe o que acontece, volta para trás e te dá a intuição. É isso que acontece, tá? Deixa eu ver, a Carol falou alguma coisa. A Carol, casa 5, né, Carol? Então, olha, o da Carol, de novo, também a casa 5, meus amores. A casa 5, ela é uma casa de fogo. Ela é uma casa que fala da nossa infância, ela é uma casa que fala da nossa criatividade, da nossa autenticidade, da nossa relação com o nosso pai. Então, é uma casa onde o processo é mais pro externo mesmo. Tanto casa 3 quanto casa 5 são casas de externo, tá? São casas onde a gente está vendo esse processo de remodelação de valores no externo. Né? Casa 5 fala de criança interna, fala dessa reprogramação do seu reposicionamento, até em relação a como você vê o seu filho se desenvolvendo, né? E como você desenvolveu a sua própria criança interna, né? Que tipo, você não quer que ele passe pelas mesmas restrições que você passou, né? Então, é um processo de reprogramação consciencial, tá? Veja se fez sentido, Carol, Rô também, veja se fez sentido, tá? Então, dependendo da casa, percebam, meus amores, o processo ele é mais visível na matéria, no dia a dia, ou ele é mais inconsciente. E aqui eu vou jogar mais uma para vocês. No meu mapa de retorno solar, Touro está na casa 12. A casa mais inconsciente que existe. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Na matéria, gente, eu não estou vendo nada acontecer. Nada. Vocês não estão entendendo. Matéria, eu não estou vendo nada. Nada acontecer. Por enquanto. Por quê? Porque aonde está nos meus mapas, tanto no meu mapa natal quanto no meu mapa de retorno solar, é processo inconsciente. E aí o que acontece? Se vocês caem na rede social, na crença limitante de que vai trabalhar prosperidade, abundância, porque Touro é dinheiro, porque Touro é isso. Gente, só que precisa ver onde está no seu mapa. Não adianta eu querer trabalhar a energia do dinheiro agora, porque não é esse o processo no meu mapa. Que nem, por exemplo, na Carol, que é casa 5. Casa 5 é criatividade. É você colocar a sua criatividade no mundo e isso te trazer um retorno, por exemplo. Percebam a diferença? Perceba como a rede social, o Instagram, ele também massacra a gente. E aí, uma dica, gente, façam uma limpeza no seu Instagram. Deixem de seguir pessoas que não agregam. Tirem pessoas do seu Instagram. É sobre isso, é sobre esse processo de mudança estrutural de valores, tá? A Érica tá linkando muita coisa, né?
A Andressa, vários insights. Continua com vários insights, né, amada? Desde ontem do workshop, né? Ai, gente, olha, o workshop ontem foi demais, né? Deixa eu ver, AD. AD, você tem Quiron em touro. Eu também tenho Quiron em touro. Eu não sei quem mais tem Quiron em touro que tava aqui. Acho que o Danilo, que também tem Quiron em touro. Quiron em touro, meus amores, fala exatamente desse processo de cura de autovalorização. O quanto que a gente tem dentro da gente, que porra, me desculpa, é muito. É muito. E isso não significa que a gente vai se gabar de quem a gente é. Isso significa que a gente vai valorizar tudo que a gente tem de processo de formação dentro da gente. E atribuir o valor disso. O valor monetário disso que eu tô falando. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Quem aqui de vocês sabia que eu sou doutora, que eu tenho doutorado? Pois é. Pois é. Então, Quiron em touro, ele traz muito esse processo de olhar para a nossa autovalorização, mas sem comparar no outro. Porque o que acontece? Qual que é o viés de Quiron em touro? É a gente ficar se comparando com o que o outro tem. A grama do vizinho é mais verde. Tá, a grama do vizinho pode ser mais verde porque ele pode ter dinheiro para cuidar da grama. Só que qual é a energia que tem naquela grama? Pode ser uma grama artificial. Percebem? O processo de Quiron em touro é fazer essa cura de valorizar a matéria que você tem com a energia que você coloca naquilo. Percebe? Faz sentido para vocês, meus amores? É isso, gente, é isso, o eclipse. Gente, o eclipse é muito simples. Todo eclipse, vocês precisam saber em qual signo tá e olhar a casa que vocês têm. Porque é aquele assunto de vocês que está vindo à tona para o quê? Fazer reformulação. Porque eclipse a gente recebe uma carga muito grande de energias fotônicas para justamente fazer esse processo de transmutação. Tá? Deixa eu ver a Érica. Depois da leitura que fizemos, percebi que às vezes também estou em contato com os fractais. Pois é, exatamente. Uma leitura de mapa astrológico multidimensional, a gente abre esse campo multidimensional, tá, meus amores? A gente abre. E aí a gente começa a ter consciência de várias linhas de tempo, de vários fractais. A gente começa a entender muita coisa na nossa vida, tá? Carol fez sentido, total sentido, a Roberta também. Ops, gente, saiu aqui, desculpa. Andressa, nem me fale, mas eu amo. Total sentido. Minha comunicação está sendo redefinida em todos os sentidos. Sim, né? E foi muito interessante ontem esse processo mesmo no workshop, né, Rô? Foi muito interessante mesmo isso. Sim, Carol, quando descobrimos o poder que temos e conseguir colocar tudo em prática, ninguém segura. Exato. É isso, é sobre isso. É a autovalorização do próprio poder. Sim, a gente precisa ajudar o planeta a evoluir, mas não é no sentido de a gente ter esse compromisso. É claro que a gente tem esse compromisso porque a gente fez um pré-contrato, um pré-acordo. Só que se a gente não começar pela gente, meus amores, se a gente não entender o nosso mapa astrológico e o que esse eclipse está dizendo no nosso mapa, gente, olha o Zé. Deixa eu mostrar. Não, eu tenho que mostrar pra vocês, gente, o Zé de novo. Olha isso. Vê se isso é um jeito de um gato dormir. Veja esse gato. Esse gato é uma figura, gente. Então, assim, muito mais do que vocês se preocuparem qual vai ser o impacto desse eclipse no planeta, vocês têm que ter consciência de qual é o impacto disso em vocês. É a primeira coisa, meus amores. É a primeira coisa, tá? É a primeira coisa. Acho que alguém perguntou o Sol em Touro. Então, acho que foi a Érica, né? Érica, então, o Sol em Touro, quem tem o Sol em Touro, trabalha aspectos da personalidade mesmo. Sim, na verdade, quem tem Sol em Touro exatamente está reformulando todo o arquétipo mesmo, tá? Da energia taurina, tá reformulando
todo o processo consciencial da energia taurina, mas é mais importante também saber onde tem a casa, né? Qual casa tem esse sol. Porque é um assunto onde a pessoa precisa trabalhar naquilo, porque aquilo é o que ela veio fazer. Há um propósito ali, tá, meus amores? Lê, quando fazemos o mapa astral, multi, fala sobre também os registros acásticos? Bacana sua pergunta, Carol, vou explicar. O registro acástico, tá, meus amores? Ele é uma camada dimensional que fica num lugar específico, tá? Para acessar registro acástico, precisa ter um processo de iniciação, precisa ter um alinhamento energético para isso, tá? O mapa multidimensional, eu não tenho formação de registro acástico ainda, tá? Mas, às vezes, é permitido acessar alguns fractais. O mapa multidimensional, tudo vai depender do que é permitido acessar para vocês, além da leitura convencional, tá, meus amores? Então, o registro acástico, ele é uma técnica que a gente precisa ter um preparo, assim como o Theta Healing, tá? O Theta Healing é uma técnica que tem uma formação, tem um preparo, tem uma egrégora, tem um alinhamento, tem uma permissão, tá? Não é todo Theta Healer que acessa o que eu acesso, assim como eu não acesso o que outros Theta Healers acessam, tá? Por quê? Porque tudo depende, meus amores, e a gente viu muito isso sobre isso ontem no workshop, de um fenômeno que a gente chama de entrelaçamento quântico, tá? Mas isso é um papo para um outro workshop, para uma outra coisa, tá? Fofo, né, gente? O Zé é muito fofo. A Andressa, casa 4. A casa 4, olha só, também é uma casa onde a gente pode ver bastante esse processo de reformulação multidimensional, porque também é uma casa de expressão externa, né? É uma casa que você está movimentando todo o seu processo de autonutrição interno, né? Porque a casa 4 fala muito de relação com a mãe, de relação com o feminino, de relação também um pouco dessa criança, como ela foi nutrida pela mãe, né? E esse processo de reformulação, que na verdade reflete em você agora enquanto adulta, para sair do vitimismo. Né? É como se a gente estivesse de fato passando de um adolescente para um adulto mesmo, saindo e indo para a vida. Né? A casa 4 ela fala muito desse processo de autonutrição. E isso é bem bacana, porque a autonutrição também tem a ver com o que atribuímos valor. Percebem? O que eu faço de autonutrição vai depender do quanto que eu valorizo aquilo para o meu próprio bem-estar, ou do quanto eu valorizo aquilo de acordo com as lacunas dos meus buracos inconscientes internos que eu tenho. E através disso a gente começa a se tocar do que causa dano para nós. E aí a gente cessa de ter aquele comportamento que causa dano para nós, mesmo que o prazer daquilo seja muito grande. Tá? Então, casa 4 é isso. Tá? É um processo, percebe? É um processo em que a gente vê mais pro externo mesmo essas mudanças. Diferente da minha casa 8 e 12. Entendeu? É isso, meus amores. Tá fazendo sentido pra vocês? Fez sentido pra vocês? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. É isso, meus amores, que eu tinha para trazer de clareza, né? De clareza e discernimento sobre essa alunação taurina e sobre esse processo de eclipse e sobre esse processo mesmo, né? De autoavaliação, de autovalorização, de observação, autoconhecimento.
É autoconhecimento, meus amores. E quando a gente passa por esse processo, quando a gente chega lá em Gêmeos, né, que a gente vai falar de comunicação, que a gente vai falar de formas, pensamentos, que a gente vai falar de uma outra estrutura, porque as formas, pensamentos, já guardem essa informação. Por isso, meus amores, que cada live dessa que eu faço, que é mais ou menos que a cada 15 dias, sempre coincide, tá? Com um ciclo novo do calendário pleiadiano, que é pra gente também trabalhar aquela energia. E o quê? E é um processo de educação consciencial de vocês. É uma progressão consciencial. Não é à toa. Então, cada vez que vocês vão acompanhando essa live, essas lives de conexão multidimensional, vocês vão o quê? Espiralando consciencialmente na consciência daquele arquétipo zodiacal. Então, por exemplo, com Touro, vocês saem da crença limitante de que taurino é preguiçoso, de que taurino é avarento, de que taurino gosta de comer. Gente, pelo amor de Deus, eu quero morrer de catapora quando eu vejo isso, entendeu? Porque não é só isso. Não é só isso. A gente tá aqui para falar da elevação das energias. Sabe por quê, meus amores? Porque a gente foi programado, eu vou contar para vocês. A gente foi programado para olhar para a parte negativa das energias. Os Anunnakis, a gente mesmo, tá? Lá no Egito, a gente mesmo se programou para isso, para manter o quê? Sob controle. Entendeu? Para justamente o planeta Terra não ascensionar. Para justamente manter sobre domínio. Entenderam, meus amores? Esse é o segredo. Oi, Claudinha, sua linda. Então, percebem que é um processo de espiralando a cada 15 dias com esses conceitos que eu trago. É para vocês o quê? Abrirem a mente, expandir. Quebrar crenças, né? Sair desse processo robotizado que é o Instagram. Enquanto ele não me derrubar, eu vou ficar aqui, gente. Então, esse ajuste que nós estamos fazendo na nossa primeira, segunda dimensão, com reverberação aqui na terceira dimensão, vai o quê? Bater na quarta dimensão. Lembra que eu falei, a quarta dimensão é o inconsciente coletivo, são as formas pensamentos, é aquele discurso que a gente compra dos outros, tá? Em Gêmeos, a gente vai falar sobre isso, entendeu? Então, lá com o Sol em Gêmeos, é que a gente vai começar a entender mentalmente o porquê que nós tivemos essas mudanças de valores aqui com o Sol em Touro. E aí lá em Gêmeos a gente vai começar o quê? A se ressintonizar com formas, pensamentos mais elevadas. Percebam? Todo o processo do zodíaco ele é escalonado, tá? Então, quando a gente chegar lá em Gêmeos, é que vocês vão ter mais insight ainda, tipo, nossa, fez muito sentido aquela reprogramação que eu passei, né? Hoje eu já não penso mais assim, hoje eu já penso diferente, né? Hoje eu já saí daquela mente inferior dual, hoje eu já saí daquelas picuinhas, hoje eu já expandi a minha mente, né? É isso, é espiralando, tá? Mas Lê, fala brevemente, porque a gente mesmo nos programamos para isso. Pré-acordos, amada. Pré-acordos, contratos e pré-acordos e permissividade, tá? Simplesmente isso. Por quê? Nós existimos em várias linhas de tempos paralelas. Vários fractais, vários nossos eus. E o mito da criação
Quando eu falo mito da criação, tá, meus amores, eu tô falando lá de bilhões, mais bilhões de anos atrás. Quando os seres foram criados e quando a energia Yin, ela saiu da fonte criadora de tudo que é, ela saiu lá da nona dimensão da mente criadora, veio para a fisicalidade e adentra por Lira. E a energia Yang sai de lá, tá? Vem para a fisicalidade por Antares e adentra pela constelação de Escorpião. São duas forças, Yin e Yang. E essas duas forças, elas vão descendo pela escala dimensional, vão se manifestando, enfim, vão fazendo todo o rolê lá. E a programação energética dessas duas forças é o seguinte. Reptilianos foram criados sob o mito da criação de que toda civilização que eles encontrarem, eles vão dominar. Basicamente. Força Yang. Força Yin vai coabitar e conviver. Então, meus amores, nós temos DNA reptiliano em nós. Nós temos frequência reptiliana em nós. Nós temos frequência reptiliana, nós temos frequência liriana, nós temos frequência pleiadiana, siriana, antariana, arcturiana. E é importante desvencilhar, tá? Reptilianos de seres negativos. Reptilianos é uma frequência, é um código, é uma raça. Nem todos são negativados, tá? Quem são negativados são os draconianos e também nem todos, tá? É muito importante ter esse desvencilhamento, essa separação de crença, tá? Por causa disso, porque a gente é uma parte genética desse mito da criação. Simples assim, porque nós escolhemos, a nossa mônada escolheu isso. A nossa mônada escolheu passar por esse processo de experiência aqui no planeta Terra, tá? É simplesmente porque a gente escolheu. Então, se a gente mesmo nos programou, a gente mesmo se reprograma. Percebem, gente, que é sobre isso. Quando a gente começa a estudar a história galáctica criacional nossa, a gente entende que o poder é só nosso. A gente sai da síndrome do salvador externo e entende que é só dentro da gente que a gente pode fazer essa reprogramação. E o que dá pra gente fazer para auxiliar nessa reprogramação? Voltar ao contato com a natureza. Por quê? Porque, de fato, a reestruturação que veio com o tecnovírus foi para justamente a gente ficar dependente desse tipo de matéria, dessa inteligência artificial. E no desconectar da natureza, porque a natureza é a nossa frequência primal. Percebem? É que agora a gente, eu tiro o céu pela culatra, né? E a gente se expandiu. A gente se expandiu e entendeu como que usa isso aqui, essa tecnologia aqui, como que usa isso aqui. E como que é mais importante a gente estar em contato com a natureza. Então, estar em contato com a natureza é um processo que nos ajuda a fazer essa reprogramação. A alimentação, o tipo de alimento que a gente come, o tipo de coisas que a gente bebe, o que a gente assiste na televisão, meus amores, que música a gente escuta, quem a gente segue no Instagram, quem do Instagram segue a gente. Sério, gente, vai lá na conta de vocês. Vocês sabem quem segue vocês na conta de vocês? Eu sei todo mundo, eu sei as 345 pessoas que me seguem na minha conta. Tanto nessa, quanto as 700, quanto as... Tinha umas... Nossa, gente, tinha muito na minha outra conta, eu fiz essa revisão hoje. Quem ficou lá na minha outra conta, 798, eu conheço todo mundo. Percebem? Por quê? Porque é a energia que vem. É a energia que vem. Percebem? Então, o que vocês assistem de TV, o que vocês ouvem de notícia de rádio, quem vocês escutam, tudo isso são formas que nos auxiliam a fazer essa reprogramação para a gente o quê? Se manter nesse eixo ascensional. Tá? E quando eu falo isso, meus amores, o porquê que é importante? Porque a hora que a gente passa pela camada da quarta dimensão, a gente tem que lembrar que no inconsciente coletivo, a gente tem a quarta dimensão baixa, que está no mental inferior, tá?
E a quarta dimensão elevada, que já está no mental superior em contato com a quinta dimensão. O desafio é furar essa quarta dimensão. Por isso que quando a gente quer se reprogramar, na primeira e segunda dimensão, tem que começar da base, gente. Tem que começar do alimento que você come, da água que você toma, do que você ingere, com quem você conversa, o que você assiste, quem te segue no Instagram. Se você vai para a natureza ou se você não vai para a natureza. Qual é a sua relação com o seu próprio corpo físico? Você está fazendo atividade física? Você tá olhando pro teu corpo físico? Oi, Mion querido! Percebem, meus amores, essa reprogramação de primeira e segunda dimensão que essa alunação taurina tá trazendo, que esse eclipse tá trazendo? Eu garanto para vocês que vocês não escutaram isso em nenhuma conta que vocês seguem no Instagram. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza. Por quê? Porque o processo que eu trago de multidimensionalidade é pra gente o quê? Resgatar exatamente essas camadas multidimensionais que nós temos. Então, qual que é o grande desafio dessa reprogramação? A segunda dimensão, tá, meus amores? É ela que sustenta frequencialmente a quarta dimensão. Então, se você tá o quê? Desconectado, por exemplo, da natureza, dos elementos fogo, terra, ar e água que estão na segunda dimensão, dos elementais, os devas. Gente, isso aqui, ó, fogo. Isso aqui, ó, tem elemental aqui. Tem deva aqui. Isso aqui, ó, cristal. Tem elemental, tem deva, tem segunda dimensão aqui interferindo na minha terceira dimensão do meu corpo físico e na minha quarta dimensão. Então, percebam, meus amores, que tudo que está em volta da gente de matéria é permeado por primeira e segunda dimensão, que faz a manifestação na terceira, só que através disso que a gente vai se sustentar para o quê? Fazer o tubo de luz para furar a quarta dimensão inferior, sustentar o canal de luz para a quarta dimensão superior e chegar na quinta. Gente, isso é trabalho braçal. Quando eu falo braçal, é diário, é persistência. E touro, meus amores, é uma energia lenta, de persistência. É meditação, é autonutrição, é autovalorização, é autocuidado. Todo santo dia. Vocês não tomam banho todo dia? Então, vocês têm que fazer limpeza energética todo dia. Isso nunca ninguém ensinou pra gente na escola. Só que isso, meus amores, é filosofia pleiadiana, que as crianças pleiadianas aprendem isso. Criança pleiadiana lá nas Pleiades, elas aprendem tudo isso. Uma pedagogia que nos ensina muito essa relação com elementais, com primeira, com segunda dimensão, com terceira, com quarta e com quinta, é exatamente a pedagogia Waldorf, de Rudolf Steiner, um pleiadiano. Aí, quem tem filho? Fica a dica. Buscar esse referencial pedagógico da antroposofia. Percebem, gente? Percebem que dá pra gente reprogramar. Dá! Se a gente mesmo programou, meus amores, somos nós mesmos que programamos a nossa retirada das 12 fitas de DNA. Foi eu mesma que programei que eu não queria ter as 10 fitas de DNA nessa atual aqui agora. Percebe? Então, se eu me programei, eu me reprogramo. Percebem o poder? E touro, gente, touro fala de poder. Cara, gente, vocês sabem? A era de touro foi a era de construção do Egito. De construção das civilizações da Babilônia, da Suméria, do Egito. Foi onde as civilizações ganharam matéria. Lentamente. Percebe o poder de touro de reprogramação da matéria, gente? Por isso que a gente está sentindo energia densa. É matéria. Tá? Tá fazendo sentido pra gente? Eu fiquei arrepiada agora. Agora quem falou, eu tenho certeza que não fui eu que falei isso. Tenho certeza. Do jeito que eu falei, não fui eu. A Carol teve muito ensinamento
em relação ao cuidar do corpo físico. Foi muito colocado na gente, meus amores, que cuidar do corpo físico é futilidade. Não, meus amores, é fundamental. Isso aqui é o veículo de expressão da tua mônada, do teu espírito, da tua alma. Se você nega isso aqui, você nega uma parte tua. E aí dá merda. É muito simples, gente. É muito simples. Filosofia pleiadiana é muito simples. É muito simples. Carol, é pedagogia Waldorf, tá? O autor da pedagogia Waldorf é Rudolf Steiner. Tá? Ou você pode procurar, para ficar mais fácil o nome, antroposofia, tá? Meus amores, fez sentido para vocês? Espero que tenha feito sentido para vocês. Água com gás. Gente, tome água com gás todos os dias para ajudar nessa reprogramação celular, para limpar as toxinas. Por quê? Porque essas poeirinhas que a gente colocou para debaixo do tapete, tá? Estão vindo à tona. Tá, achou, Carol? Beleza. Percebem? Então, assim, a água com gás 16 e 16. Ela nos auxilia, tá, meus amores, na limpeza das nossas mitocôndrias, pra gente poder o quê? Regenerar o corpo físico. Porque como a gente tá mexendo com miasmas, a gente está mexendo com micropartículas, a gente está mexendo com coisa microscópica. E quem faz essa limpeza no nosso corpo, tá, meus amores, é uma célula que chama mitocôndria. Gente, a mitocôndria, ela é a coisa mais linda que existe. Se vocês pegarem a forma de uma mitocôndria, ela é exatamente um eixo multidimensional. Depois vocês procuram na internet aí como que é organizada as organelas delas e coisa e tal. Então, meus amores, pra gente fazer essa desobstrução dos nossos canais crísticos, pra fazer essa sustentação, pra furar a barreira inferior da 4ª dimensão, a gente precisa liberar o quê? Os nossos meridianos, os nossos canais crísticos. Tá? E a mitocôndria, ela ajuda nesse processo metabólico do nosso corpo. Tá? Né, Andressa? É muita informação. É muita informação, pois é. A Carol comprou um fardo de água com gás. Pois é. Água com gás, meus amores, foi uma canalização pleiadiana que eu tive há meses e meses e meses atrás. Lembrando que água com gás não substitui a quantidade de água que a gente toma normalmente, tá, meus amores? Não substitui, tá? É sempre um complemento. Nenhuma informação que eu trago aqui é em substituição a qualquer outro tipo de coisa necessária para o bem maior do corpo físico, tá? Então, assim, a água com gás, ela não substitui a quantidade de água que você toma diariamente, tá? É muito importante deixar claro isso, tá? Assim como se você tiver com sintomas físicos exacerbando o limite normal de você, você tem que procurar um médico convencional, tá? É muito importante, tá? Fez sentido para vocês, meus amores? Então, com mais alguma dúvida? Ó, aqui tem água com gás com limão. Alguma dúvida? Então, vamos fazer uma limpeza. Que bom, Carol. Fico bem feliz que tenha feito sentido. Que bom, que bom. É isso, meus amores. Essas lives, elas são exatamente para trazer esse processo de clareza, né, do campo mental, do corpo mental, ao mesmo tempo que a gente faz a nossa conexão multidimensional com conceitos expandidos, né, com conceitos de outra instância. Tá bom, meus amores? É isso. Fez total sentido. Que bom, Dê. Fico muito, muito feliz mesmo. Aprender a gostar de água com gás. Andressa, amada, olha, conforme a gente vai mudando a nossa estrutura de corpo físico, o nosso paladar muda, amada. O nosso paladar, ele foi completamente programado por conta do açúcar. Fica a dica. Tirem o açúcar da vida de vocês, meus amores. Vocês serão pessoas mais felizes.
Ninguém precisa ser que nem eu, que toma café cowboy. Gente, eu não tenho açúcar na minha casa. Eu não tenho açúcar aqui na minha casa. Eu não tenho pacote de açúcar na minha casa. Nem adoçante. Eu não tenho pacote de açúcar na minha casa. Eu não tenho pacote de farinha na minha casa. Gente, são tudo alimentos para manter a gente no controle. Que bom, já toma café sem açúcar, Carol. Que bom, que bom. Já é um grande passo. Obrigada, Claudinha, sua linda, obrigada, viu? Sua luz também é bem grande. Então, Andressa, conforme... Gente, olha, eu vou falar pra vocês, acaba sendo um processo natural, essa mudança nossa de paladar, tá? Por certos alimentos, porque como a gente tá mudando o nosso eixo multidimensional, as nossas células, as nossas partículas, a gente o que? Vai se desprogramando daquele gosto e vai reprogramando. Gente, outro dia eu tava... Conhecimento liberta, Érica. É isso. Gente, o propósito pleiadiano é muito simples, tá? Os pleiadianos... Gente, e por que são os pleiadianos que estão nos ajudando muito nessa difusão de conhecimento? Vocês sabem por quê? Vamos ver se vocês sabem. Por que são os pleiadianos que trazem a maior parte das informações? Ó, quem fez meu workshop sabe, hein? Tem que saber na ponta da língua. Brincadeira, viu, meus amores? A Andressa já tirou 50% do açúcar. Meus amores, simplesmente porque Gaia, a nossa Gaia, que habita o núcleo da Terra, ela é pleiadiana. Até o Zé se mexeu ali agora, ó. Por isso que os pleiadianos são os difusores de conhecimento. Por isso mesmo, Andressa, porque eles realmente têm esse intuito de disseminar o conhecimento pra gente. O propósito pleiadiano, meus amores, é libertar a humanidade por meio do conhecimento. Esse é o propósito que os mestres conhecem e servem. Porque Gaia é pleiadiana, de Maia das Pleiades. Sim, os maias da civilização maia que vocês aprenderam na escola. Só que a civilização maia, meus amores, ó, tá aqui há muito mais tempo do que contaram pra nós. Vai ser pra outro dia, pra outro momento. O mais importante é que tenha feito sentido pra vocês, tá bom? Então vamos pra nossa meditação, dar toda essa arrumada de informação consciencial, tá? Nesse nosso eixo, tá bom, meus amores? Então vão se acomodando aí. A água, né? Não esqueçam da água. Vou jogar aqui porque vou conduzir vocês na meditação Theta Healing, tá? Mas inicialmente eu vou pedir para vocês olharem um pouquinho para a tela que eu vou colocar, tá? É uma música que tem, né? Tem todo um objetivo disso. Porque a gente vai adentrar um pouquinho esse eixo multidimensional da gente, tá? É como se a gente fosse passar por um portal, tá bom, meus amores? Então, eu vou pedir para vocês se acomodarem, se vocês quiserem deitar. Eu vou pedir para vocês ficarem olhando um pouquinho o celular, tá? Olhando um pouquinho para a tela, por conta dessa indução, tá? E aí eu aviso vocês para vocês fecharem os olhos. Combinado? Beleza? Só alguém sinaliza aí para mim que entendeu. Deixa eu tirar o Miguelito aqui da frente, senão ele vai atrapalhar. Gente, falando em Miguelito, em Miguel, às 18 horas, tá? O Mion vai começar a limpeza do Miguel Arcanjo de 21 dias, que é
fenomenal para esse momento que a gente está passando de reajuste de primeira e segunda dimensão, tá? A gente precisa tirar esses miasmas, essas pequenas coisinhas astrais que ficaram aí porque elas vieram à tona com esse eclipse, tá? Então é fundamental a gente fazer esse processo, tá bom, meus amores? Beleza. Então deixa eu só apagar a luz aqui. Então vamos nos conectando, eu vou virar a tela, tá? Deixa eu apagar a luz aqui, tá? Eu vou pedir para vocês irem olhando tranquilamente para a tela e se conectando com as imagens. E se conectando com a música. Tomando uma inspiração profunda, profunda, profunda. Relaxando, se conectando com essa energia vinda diretamente das Pleiades. As Pleiades ficam exatamente, meus amores, na direção da constelação de Touro, tá? Por isso está muito intenso essa reprogramação, está muito intenso esse processo. Eles estão muito próximos de nós. Aos pouquinhos, vocês vão tomando uma inspiração bem profunda, olhando para essa imagem, se conectando e lentamente fechando os olhos, como se vocês estivessem adentrando o próprio corpo de vocês. Fechando os olhos lentamente, lentamente. Vocês, numa inspiração profunda, imaginam uma bola de luz dourada bem no centro do peito. Essa bola vai crescendo, 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 envolvendo todo o seu corpo, envolvendo dos pés à cabeça. E você adentra por essa bola de luz dourada. E começa a subir pelo teto do seu ambiente. E vai subindo, 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 subindo. Passando pelas árvores altas, pelas nuvens, céu azul. Saindo do planeta Terra, avistando o planeta Terra lindo, azul, e indo em direção a uma luz branca lá longe. E você passa por uma camada clara escura, uma camada dourada, uma camada gelatinosa com as 7 cores do arco-íris. E essa sua bola de luz dourada vai te conduzindo até aquele túnel de luz branca que vai ficando maior, maior, maior. E você chega em um portal prateado. Você sai da sua bola de luz dourada e adentra por esse portal e por esse espaço branco, prateado, iridescente, infinito, calmo, tranquilo, onde você começa a caminhar flutuando. Apenas fique e vá caminhando lentamente, sentindo.
você continua caminhando, alguns seres angelicais aparecem ao seu lado, pegam em sua mão e vão te conduzindo por uma escada, e você começa a descer por essa escada e vai descendo, descendo, o ambiente vai ficando um pouco mais escuro, e você vai descendo, 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 e você vai olhando para os lados e começa a perceber que você está caminhando por uma escada e ao seus lados, parece uma noite, um céu estrelado. Algumas imagens podem passar. E você continua caminhando. E esse caminho vai te levar no lugar da sua vida onde você tem mais dor. É lá. É lá que está o que você precisa olhar, o que está sendo colocado para você olhar com muita amorosidade. Você olha para essa dor que você jogou para debaixo do tapete e conversa com ela. Escuta o que essa dor tem para lhe dizer. Sem crítica, sem julgamento. Apenas escute. Neste momento, uma fumaça rosa, roxa, lilás vai descendo do infinito em espiral, envolvendo vocês em uma amorosidade. E você, de mãos dadas com essa dor, vai trazê-la com você. Vai subir toda a escadaria com essa dor ao seu lado. E lentamente vocês vão subindo os degraus. Anjos, arcanjos estão lhes acompanhando. E atrás de vocês, a escada começa a se dissolver no espaço. E vocês seguem para frente. E começa a ver novamente o túnel de luz branca, prateada, iridescente. E vai caminhando. Neste momento, Miguel Arcanjo está em vossas guardas, está atrás de vocês. E vocês continuam caminhando e vão subindo
subindo até a luz branca, prateada, iridescente, e adentra novamente nesse espaço de luz, calmo, tranquilo, flutuante. E você fica aí, com essa dor. Neste momento, em cada um de vocês, se vocês permitirem, os arcturianos estão auxiliando nesse processo de reparação de vossa malha energética. Essa dor causou uma ruptura muito grande em vossa malha energética. Sinta como essa dor vai mudando de cor, forma, sensação. Lentamente, você vai caminhando de volta ao portal prateado que você adentrou. Sinta o que essa dor quer fazer. Se ela quer ficar ou se ela quer ir com você. Acolha qualquer decisão. Passe pelo portal prateado. Receba uma chuva de prata na sua cabeça e adentre a sua bola de luz dourada. E começa a descer pelo infinito do espaço, passando por uma camada clara escura, uma camada dourada, avistando o planeta Terra, descendo lentamente, adentrando a atmosfera, descendo por entre as nuvens, avistando a sua cidade, o seu bairro, a sua casa, o teto do seu ambiente, o seu corpo físico. E você repousa lentamente no topo da sua cabeça e mergulha a sua consciência até o seu coração. Essa bola de luz dourada desce por todo o seu corpo, escaneando seu rosto, braços, pernas, pés e penetra o chão do seu ambiente. E continua descendo, descendo, descendo como a raiz de uma árvore até o núcleo
de Gaia. Você sente o metal do elemento ferro subindo por esse cordão dourado em espiral. Ao mesmo tempo que da sua cabeça esse cordão te conecta com o infinito. Tome uma inspiração profunda. Toda essa luz dourada vai se encolhendo, encolhendo, encolhendo e repousando no centro do seu coração. Assim, quando precisar de um ajuste, basta fazer o comando. E essa luz dourada descerá ao centro da Terra e crescerá ao Sol central. Aos poucos, vão voltando. Mexendo os pés, pernas, sentindo novamente o corpo físico, espreguiçando. É normal sentir alguns formigamentos. Como vocês estão, meus amores? Como vocês estão? Deixa eu acender a luz aqui, nossa. Tá tudo bem com vocês? Tava roncando, né, Carol? Normal. Normal, não tem problema não. Eu sempre trago todo mundo de volta. Não se preocupe não. Como vocês estão? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Leve, Desirê tá greve. Tá leve. Ah, sua linda, você também é maravilhosa, Dê. Quando vocês se permitem, meus amores, a mágica acontece. Eu sou apenas só o canal facilitador. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Muito leve. Que bom, Carol, que bom. Roberta, um pouco de dor nas costas, mas coração leve. A gente mexe em estrutura, né? O corpo físico dá uma sentida assim, mas é importante que você sabe, né, Rô? Se exacerbar muito, né, tem que fazer alguma coisa mesmo, né? Um alongamento, enfim, né? As nossas memórias, meus amores, elas ficam contidas na nossa coluna vertebral, tá? É claro que em todo o nosso corpo, mas principalmente na nossa coluna vertebral. Ficam essas nossas memórias mais dolorosas. A Érica desceu os degraus e dormiu. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem dormir. Tá tudo bem roncar. Tá tudo bem. Fiquem tranquilos, tá? Gratidão, sua linda. A Sandra em paz. Que bom. Que bom, Andressa. Ah, bacana você ter comentado isso, né?
puxar uma ferida que achou que já tivesse se curado. É sobre isso, tá, meus amores? Isso vai acontecer mesmo, tá? Porque é essa ferida que a gente acha que curou, que é justamente essa que tá o resquício ainda, que é a poeirinha embaixo do tapete. Que bom que você tá leve com isso. O importante é tá leve, né? Ter essa consciência mesmo. Que bom, meus amores. Fico muito feliz. Fico muito feliz com a entrega de vocês, com a confiança. Em breve teremos aí na lua cheia de Escorpião, dia 15. Dia 15 é um domingo. Nós vamos fazer uma vivência, tá? No formato diferente desse que a gente faz aqui no Instagram, tá? Porque será de fato um outro eclipse. E estaremos num período muito, muito mais intenso, tá? Então faremos uma vivência no Google Meet com valor de troca, com mais informações, bem nesse estilo aulinha mesmo, mas de numa outra moldagem, tá bom, meus amores? Olha só que lindo, Carol! Nossa, que lindo! De pegar os resquícios debaixo do tapete, você pegou o sentimento de rejeição. Que lindo! Nossa, que lindo! É muito comum, viu, meus amores, a gente ter os 3 R's, né? A rejeição, a raiva, a rejeição e o ressentimento. É muito comum a gente ter esses sentimentos como a base, a nossa lacuna inconsciente. Que lindo, Carol, que lindo. É isso, meus amores. Então, a próxima que nós vamos fazer vai ser no grupo fechado, tá bom? Com valor de troca acessível, para a gente trabalhar mais uns outros tipos de informações. Mas antes disso, provavelmente, farei mais algumas lives. Eu tô com a intenção, de verdade, fato de fazer algumas lives de perguntas e respostas. Uma coisa exatamente para a gente bater esse papo multidimensional mesmo, partindo de vocês, né? Partindo das dúvidas de vocês e das percepções de vocês. A net até caiu aí, Andressa. Pois é. É energia muito, muito alta mesmo. Muito alta. É isso, meus amores. Eu sou muito grata e agradecida, honrada pela presença de cada um de vocês aqui, pela confiança. Porque vocês me ajudam a cumprir o meu propósito, que é justamente transformar a humanidade através do conhecimento. É justamente ser uma porta-voz pleiadiana. Gratidão, meus amores. Bom resto de domingo para vocês. E a gente se vê amanhã nas reflexões diárias. Tá bom, meus amores? Um beijo enorme para vocês. Bom descanso. Tomem água, não esqueçam da água, tá bom? Corações, vocês são demais, viu, gente? Obrigada. Muito obrigada, viu? Beijo pra vocês, tá bom, meus amores?